Queridos irmãos e irmãs, estamos iniciando mais um ano litúrgico com o tempo do Advento. O tempo do Advento, como todos nós sabemos, nos prepara para o Natal. Mas a preparação, ela é muito mais profunda, porque quando formos acompanhar a liturgia de cada domingo nesse tempo do Advento, nós perceberemos que os 2 primeiros finais de semana nós estaremos nos preparando para a parousia, que é a segunda vinda de Cristo, e os outros 2 finais de semana, que já estaremos mais próximos do Natal, estamos preparando para a primeira vinda de Cristo, que é a sua encarnação como o Verbo, a Palavra de Deus encarnada, que veio para estar com os homens e realizar a promessa de Deus de salvar o homem outrora caído no pecado. Mas, meditando na liturgia deste final de semana, nós precisamos olhar na promessa de Deus a realização desta promessa, desse tempo do Advento, onde Jesus vem ao nosso encontro, ao encontro da humanidade. Por isso nós ouvimos na primeira leitura do profeta Isaías que a montanha na casa do Senhor será colocada no ponto mais alto. Ou seja, essa promessa é uma promessa de esperança, já que o povo de Deus, Israel, teve um grande rei, o rei Davi, mas a promessa de um rei que estaria no ponto mais alto da montanha de Israel é essa perspectiva messiânica, essa perspectiva da chegada, da vinda de Jesus Cristo como o Salvador da humanidade ou de toda a humanidade. Por isso, irmãos e irmãs, nós devemos nos preparar, porque a leitura fala que essa vinda de Cristo é para todos, já que o profeta Isaías nos diz que todos os povos se dirigirão a Jerusalém. A vontade de Deus é que todo o ser humano, nessa perspectiva da vinda de Cristo, tanto na primeira, no mistério da encarnação, como também na segunda vinda na sua parousia, é que toda a humanidade se salve, é que toda a humanidade se encontre com Cristo como Salvador da sua vida, como aquele que veio realmente para oferecer ao homem uma nova perspectiva de vida. Por isso, nós iniciaremos esse tempo do Advento ouvindo esse apelo de Deus para que nós nos aproximemos de Jesus Cristo e encontremos nele a paz que o mundo tanto deseja e não tem encontrado, porque tem procurado a paz em caminhos que não levam a Deus. Por isso, o profeta Isaías vai dizer que precisamos trocar as armas de guerras por arados, por foices, por podão, ou seja, aquilo que, em vez de produzir guerras, vai produzir alimentos para os necessitados, vai produzir trabalho para aqueles que precisam, vai produzir felicidade para as famílias que vão ter o alimento, o pão, produzido com o trabalho do homem, com a dignidade de um filho, de uma filha de Deus. Então nós precisamos caminhar para esta realidade, para que assim possamos, fortalecidos
entendemos a presença de Deus nas nossas vidas. Então, irmãos e irmãs, quando é o momento, quando é o tempo de nós abrirmos nosso coração à conversão de vida, à mudança de vida, para podermos realizar em nossas vidas esse plano de Deus, esse projeto de Deus para a humanidade. O tempo é agora. Vai dizer São Paulo na segunda leitura que a noite já vai se ficando para trás e o dia já vai se adiantando. Então, nós temos que começarmos a entender que quando nós conhecemos Cristo, ainda quando fomos batizados, nós tínhamos muito tempo para podermos nos prepararmos para chegarmos à salvação eterna. Mas cada dia que passa é tempo que nós vamos gastando e que precisamos adiantar os nossos passos no caminho da conversão, no caminho da mudança de vida. Porque, é claro, nós não sabemos quando o Senhor virá, mas é importante que nós aprendamos a viver cada dia a nossa fé, a nossa esperança na salvação, como se fosse o último dia. Por isso, é importante nós deixarmos essa veste que nos reveste com a força do poder do mundo e nos revestimos de Cristo, é o que pede a segunda leitura. Por isso, irmãos e irmãs, nós precisamos de um revestimento, ou um vestimento que nos identifique como Cristo, e durante todo esse tempo do advento será nos oferecida esta veste para que nós possamos assim sermos semelhantes a Cristo naquilo que precisamos para podermos viver cada dia uma fé madura, uma fé cheia de esperança, uma fé que conforte a nossa alma, no sentido de esperarmos somente em Cristo a salvação que nos espera. Por isso, é importante tudo aquilo que ainda está presente em nós, que não nos leva a vivermos a experiência de salvação, nós precisamos jogar fora, precisamos tirar do nosso coração que, na verdade, esse tempo do advento é um convite para que nós entremos no nosso coração e dali tiremos tudo aquilo que não está compatível com a vontade de Deus para as nossas vidas. Por isso, é necessário que cada domingo do advento seja marcado em nossas vidas pela esperança. A esperança em alguém que nós acreditamos que virá ao nosso encontro. A esperança do batismo que nós recebemos, e esse batismo pode ser renovado a cada dia, quando nós temos um encontro pessoal com Cristo. A esperança de ser apontado para nós aquele que pode tirar o pecado do mundo. A esperança daquele que guarda a fé, como vamos, já no final do tempo do advento, ver em São José, aquele que foi chamado por Deus para ser guardião da fé. É claro que ver tudo isso não é fácil, precisamos nos preparamos com oração, com intimidade com Deus, mas não só com oração. A oração é uma parte. Aí temos a segunda parte
depois de rezarmos, que é a vigilância. E Jesus coloca para nós no Evangelho de hoje, e a intenção dele era despertar no coração dos seus discípulos essa perspectiva da sua segunda volta, depois que ele subisse ao céu. Por isso que ele dizia, né, que eles precisavam estar vigilantes, preparados para quando o Senhor voltasse. Então ele vai colocar para nós alguns ensinamentos no Evangelho de hoje que precisamos colocar em prática. Ele coloca 2 exemplos. Primeiro, o exemplo do tempo de Noé. Quando Noé construiu a arca, convidou todos para poderem entrar na arca, mas as preocupações, os cuidados com as coisas do mundo não deixavam que essas pessoas tivessem tempo para poder entrar na arca e poder caminhar para uma terra segura, para uma terra prometida, onde Deus iria conduzir eles. O segundo exemplo é o do ladrão, que precisamos vigiar, não dormir, para que na hora que o ladrão chegue, ele não roube a nossa casa, ele não assalte aquilo que é a nossa, né? Aquilo que é nossos pertences. Por isso, queridos irmãos, nós temos aí 2 exemplos. Primeiro, um exemplo da natureza e um exemplo da pessoa humana que pode vir numa hora inesperada e levar-nos a um grande prejuízo. E, na verdade, isso acontece no mundo, né? Nós temos aí várias realidades da natureza, como terremoto, maremoto e outras fatalidades que nós encontramos no mundo, que muitas vezes a pessoa não está esperando e vem de uma hora para outra e acaba lhe tirando a vida. E por outro lado também, nós temos o perigo dos homens. Vivemos num mundo violento hoje, com ladrões, com pessoas que odeiam, as pessoas que têm inimigo, que pode vir tirar a nossa vida, ou que sejam segurança nesse mundo de uma hora para outra e ficarmos sem nada. Por isso, Jesus coloca para nós estes exemplos para que nós possamos vigiar. E o tempo do advento é esse tempo que nos convida a vivermos uma profunda vigilância para que nada tire de nós o foco principal, que é a nossa salvação. Quando o homem tiver consciência que para ele a realidade mais rica neste mundo é chegar ao céu, ele vai entender o que é viver o advento, o que é esperar ansiosamente a vinda de Cristo, porque ele entenderá que tudo neste mundo é passageiro, tudo neste mundo é coisas que nós não poderemos levar para a eternidade, mas somente o amor de Deus, que será essa riqueza que nós acumulamos para o céu. Por isso, eu peço a Deus que dê a cada um de nós uma boa preparação para o Natal de Jesus Cristo, vendo profundamente esse tempo do advento, com o coração aberto à graça de Deus, fazendo experiência em cada domingo de viver esse Cristo
que nascerá em nossos corações como um presépio humilde, onde Deus quer nos oferecer uma morada, uma casa que se perpetuará para toda a eternidade, que é o céu. E por outro lado também vivemos essa perspectiva da parousia de Cristo, não desanimarmos diante da aparente demora de Cristo, mas como vai dizer São Pedro, o que ele espera é a conversão de todos, para que possa vir na sua segunda vinda gloriosa e nos conduzir para a eternidade, para o céu, onde é o lugar que ele preparou para cada um de nós, como ele vai dizer em São João, capítulo 15, lhe chamando a experiência de salvação que ele preparou para cada um de nós. Que Deus abençoe a cada um, para que possamos iniciar esse tempo do Advento, no ano A do ciclo litúrgico, imitando o Evangelho de São Mateus, a experiência da alegria de podermos ter Cristo como a nossa referência na nossa caminhada para o céu. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.